Passando 1 minuto e meio, praticamente, não lembro, mas eu vi que ele levantou o braço. Na hora que ele levantou o braço, eu parei, verifiquei pulso. Tinha pulso, voltou o pulso dele. O suporte básico bem feito salva vidas, né? E você teve uma experiência num passado não muito distante, um passado recente, né? Recentemente, onde você estava no suporte básico de vida e você foi acionado para realizar um atendimento de um paciente que, a princípio, estava irresponsivo, né? E o suporte avançado de vida estava empenhado em uma outra ocorrência. O chamado foi a meio-dia 48. E durante o seu deslocamento, Gabriel, teve uma reiteração do solicitante e falando que o paciente já estava apresentando uma parada cardiorrespiratória. E aí o médico regulador começou a orientar já os familiares já realizarem as compressões, né? O tempo de deslocamento ali seu, do momento do seu chamado até a cena foi de aproximadamente 8 minutos, então foi um tempo muito rápido, tá? E a gente queria que você contasse como que foi tudo, né? Desde da hora do deslocamento, se você já estava conversando alguma coisa com o condutor, se a gente chegar lá, tiver assim, a gente vai fazer isso, aquilo, os materiais que você desceu na residência, como você abordou o paciente, como você identificou que se era uma PCR ou não e todo o desenrolar da sua ocorrência. Sim, foi uma ocorrência que marcou, né, a minha vida, a minha trajetória. Foi por volta de meio-dia 48. A gente tinha acabado de almoçar. Eu lembro que a gente tinha acabado de almoçar. Fui para o meu quarto, né? A hora que eu cheguei no meu quarto, acionou a gente, a TAG. Só que eu achei estranho, por quê? Porque eu não tinha visto que a USA estava empenhada, né? E falaram no corredor, o Gabriel, código vermelho. Aí caiu no nosso tablet, né? Aqui a gente trabalha com o tablet. A hora que eu olhei, código vermelho, paciente irresponsível. Tava eu, a condutora Monique, me lembro até hoje, e o plantão dela era o terceiro plantão dela, né? Aí a gente embarcou, como o Eduardo falou e o doutor, a gente fez em 8 minutos. E nesse trajeto, né, eu já falei para a Monique sobre os procedimentos que a gente iria fazer se realmente o paciente estava em PCR, né? Então, a gente chegou na residência, a gente já desceu com todos os materiais, né? A gente desceu com o nosso monitor, com nossa oxigênio, a mochila azul lá, que a gente tem um ambu, tem os materiais de vias aéreas, né, do suporte básico. E chegamos na residência com todos esses materiais e o paciente estava, né, no solo, né, na sala ali, e a família já fazendo as compressões em cima dele, né? A primeira coisa que eu fui verificar se tinha pulso, né? Verifiquei pulso na região central. Verifiquei que não tinha pulso. Imediatamente eu falei para a condutora fazer as compressões. A gente assumiu a ocorrência, né? A gente pediu licença ali para o familiar para a gente poder trabalhar. Afastamos o sofá, afastamos as coisas para fazer um trabalho bem feito. E a Monique fez uma compressão de alta qualidade. Eu nunca vi uma compressão tão boa que ela fez, sendo o terceiro plantão dela. E ela fez uma compressão, né, de 100 a 120, de 5 a 6 centímetros ali de profundidade, enquanto eu estava instalando o DEA. Então, ela começou a comprimir, eu instalei o DEA, deu 2 minutos, a gente fez o revezamento, né, que a gente tem que fazer isso para ter uma compressão de alta qualidade a cada 2 minutos. Então, deu 2 minutos, a gente inverteu, eu comecei a comprimir, e ela foi montar o ambu, né, junto na rede do oxigênio. E o DEA, já tinha instalado o DEA ou não? Já tinha instalado o DEA. Isso. E quando instalei o DEA, ele não indicou choque até o momento, tá? Não indicou choque, pediu para voltar as compressões e a Monique foi na
montando um ambu. Aí deu 2 minutos, a Monique voltou para a compressão e eu fui na ventilação, né? Fizemos 30 por 2, 30 compressões, 2 ventilação, instalando a cânula orofaringe, né? A famosa Guedel. Começamos. No terceiro ciclo, o DEA indicou choque. Eu lembro que um mês antes o Dr. Eduardo, ele mostrou todos os ritmos, a gente fez um treinamento de todos os ritmos, e com esse estudo, esse aprendizado, o Dr. Eduardo passou para nós, eu identifiquei que ele estava com uma TV, que a gente fala que é uma taquicardia ventricular. E nisso o DEA já falou, né? Afaste, choque indicado, e a gente, vamos afastar todo mundo. A hora que indicou, eu apertei, teve o choque, voltamos a comprimir novamente. Começamos a comprimir, passando 1 minuto e meio, praticamente, não lembro, mas eu vi que ele levantou o braço. A hora que ele levantou o braço, eu parei, verifiquei pulso. Tinha pulso, voltou o pulso dele, e no monitor estava ritmo sinusal. Estava com uma frequência cardíaca de 84. Aí, onde eu falei, Monique, pede ajuda para a turma lá da rua, porque é um paciente, querendo ou não, era grande, e estava só nós dois na cena, e o suporte é avançado em outra ocorrência, então a gente pediu ajuda de terceiros. E foi tudo assim, tudo sincronizado. Parece que eu e a Monique estava trabalhando há uns 10 anos juntos. Foi tudo na calmaria, tudo feito protocolo certinho, sem correria. E a gente pranchou ele, embarcou dentro da viatura. Eu fui fazendo a ventilação por pressão, né, na bolsa válvula máscara. Fui ambuzando, monitorizado, né, e avisei a central de regulação que o paciente tinha voltado à circulação, né, espontânea, e que a gente estava conduzindo ele em código 3 para a UPA, para a UPA já poder ficar já no meio do QAP, né, que a gente estava levando uma PCR revertida. E foi tudo tranquilo, trajeto também código 3, mas sem correria. Monique também foi fazendo o trajeto sem dar muita freada, sem acelerando muito. E chegamos na UPA com o paciente saturando 100%, e só em bolsa válvula máscara, e com uma frequência de permaneceu 84 a 90 frequências por minuto.